grato de estar aqui em Algarve, gente. De deixar as responsabilidades lá, deixar o intendente lá, deixar o Arroios lá. E estar aqui em Algarve, amém? Sim. E um irmão, não vou falar quem, mas um irmão ficou tão grato, mas tão grato, que ele falou para mim: Lucas, eu sei que a igreja que custeou tudo isso, mas sabe de algo, eu tô tão grato que eu quero pagar tudo a minha parte aqui. Uau! Let's go, brother! A parte dele. Então, esse irmão está muito grato, amém? Amém. Esse irmão está muito grato. Mas eu sei que nós estamos no nosso último dia em Algarve. Imagina que hoje você ainda vai voltar para o Arroios, Santa Polônia. Bela Vista. Mas o plano, irmãos, é que quando a igreja crescer o suficiente, nós vamos ter uma igreja em Porto, em Algarve. E a igreja no Porto, que o Antônio vai liderar, amém? E a igreja em Algarve, que o Romeu vai liderar aqui. A pergunta é: onde você vai estar? Onde você vai estar? Eu sei que talvez, quando começarmos a missão em Algarve, não vai ser muito difícil pessoas quererem vir pra cá, né? Eu lembro que lá em Londres eu nem precisei pregar muito para as pessoas virem pra cá. Todos os evangelistas falaram: Lucas, quando você for começar uma igreja, você tem que pregar muito, muito, muito. E talvez algumas pessoas vão se juntar com você. Quando a gente pensou em plantar Portugal, eu nem precisei pregar muito. Todo mundo queria vir para Portugal. Todo mundo prefere Portugal que Londres, amém? Mas eu acho ainda mais, acho que muitos vão querer vir para Algarve quando a igreja vir aqui. Né? Com certeza. Bom, existia um homem que foi para uma sala, e dentro dessa sala tinham várias cruzes, vários diferentes tipos de cruzes. E ele estava cansado de carregar a sua própria cruz. Então ele pegou a própria cruz, ele deixou no chão, ele entrou na sala e viu aquelas cruzes muito mais bonitas e mais atraentes. Ele viu uma cruz colorida. Ele viu uma cruz cheia de purpurina. Ele viu uma cruz e quando ele pegou na cruz, ele pensou: nossa, como leve está essa cruz. Parece que eu estou carregando algodão. Parece que eu estou carregando aqui a Isabela, aqui, de tão leve que está essa cruz. Ele viu a cruz e colocou a cruz e começou a carregar essa cruz leve. E essa cruz estava tão leve e ele estava tão feliz porque não estava pesada. Depois de um tempo ele tirou essa cruz, virou essa cruz e lá estava escrito divórcio. Ele, uau. Então ele deixou a cruz de lado. Ele foi naquela sala e pegou uma outra cruz. Uma cruz que ainda estava mais leve do que a primeira cruz. Ele colocou a cruz, estava muito feliz, e quando ele vira a cruz está escrito AIDS. Então ele deixa a cruz. Ele vai para a sala, pega uma outra cruz, coloca a cruz ainda mais leve do que a segunda, ele vira a cruz e lá está escrito depressão, ansiedade. Sabe, irmãos, a cruz que nós carregamos pode ser um pouco pesada, mas no fim vai valer a pena. No fim, o que nos espera é um lugar como esse nos céus. A Bíblia diz que nos céus nós vamos ter vários aposentos. Vai ser, é o que está na Bíblia, não é o que eu acho. Está escrito na Bíblia que vão ser vários quartos e a gente vai sair de um quarto, bater no quarto do outro discípulo, correr. A gente vai pegar um travesseiro, fazer guerra de travesseiro. Vai ser incrível os céus. Vai ser, mas para chegar lá nós precisamos carregar a nossa cruz, amém? Como Jesus carregou a cruz dele. Vai lá em Romanos capítulo 1. Pega, irmãos. Bora, irmão. Eu espero que você não esteja cansado de carregar a cruz. Não. Romanos 1, versículo 20. A Bíblia diz: de fato, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso, não tem desculpa. A Bíblia deixa muito claro: não há desculpas. Quando morrermos e formos julgados, nós não vamos poder apresentar desculpas. Ah, sabe Deus, eu sei que o Senhor tirou minha vida com 22 anos de idade, mas na minha mente eu estava pensando que eu ia viver mais uns 30 anos.
Não tem desculpas. Ah, Deus, eu sei que eu não tinha tempo, mas é porque eu estava fazendo dinheiro, eu estava ajudando caridade, mas e a gente não vai ter desculpa porque não queríamos carregar a cruz aqui na terra. É o que está escrito aqui. Deus, Ele, quando criou o mundo, aqui de fato, desde a criação do mundo, Deus mostrou claramente o seu poder. Muitas pessoas dizem, olha, se Deus é tão bom, por que será que o mal existe na terra? Se Deus é perfeito e se Deus não tem nenhum pecado e se Deus não quer que nós sofremos, por que então Deus permite o mal na terra? Mas na verdade esse nunca foi o plano de Deus. Deus criou um mundo perfeito. Sim. Deus criou um jardim perfeito do Éden, onde pessoas não tinham vergonha, pessoas não existiam pecado, pessoas estavam correndo livremente ali, Adão e Eva, e era algo incrível. Deus deu frutas, Deus deu as melhores coisas possíveis. Esse era o plano de Deus para nós aqui. É como um algarve. Deus fez um algarve para todo mundo aqui. Só que o que aconteceu? Deus deu livre-arbítrio para o homem, e o homem decidiu pecar contra Deus. E a maldade que veio depois daí, e o sofrimento e os pecados, não foi Deus que trouxe, mas foi o próprio homem. Ah, se Deus é tão bom, por que eu tenho esses pecados? Se Deus é tão bom, por que então que a minha esposa não gosta de mim? Ou se Deus é tão bom, por que eu tenho essa DST? Por que eu tenho... Mas não é Deus que fez isso acontecer, você fez isso acontecer com você mesmo. Você que prega a sua esposa em existência. A esposa que prega o marido em existência, amém? É isso que nós acreditamos. No versículo 21 a Bíblia diz: eles sabiam que Deus existe, mas não adoraram, nem lhe deram graças como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios, e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Versículo 22. Dizem-se sábios, mas não têm juízo. E aqui nós vemos que muitas pessoas, muitos ateus, a Bíblia diz em Salmos 14:1 que tolo é acreditar que Deus não existe. E por que eu digo acreditar? Porque você precisa acreditar que Deus não existe. É só olhar para as plantas e você já tem a certeza que Deus existe. Não é que eu apenas acredito em Deus, você acredita em que não há a existência de Deus, amém? Amém. Mas todos são os ateus, e aqui a Bíblia diz que os pensamentos tornaram-se vazios. Porque a ciência, querendo ou não, é algo vazio. A ciência já foi usada para justificar racismo. Sim. A ciência já foi usada para justificar tantas coisas. Ah, mas é algo científico. Não, mas às vezes se torna algo vazio. Ainda tem uma lógica por trás. Você consegue ser logicamente plausível, mas moralmente defeituoso. Os tolos talvez não são tolos intelectuais, são os ateus, mas são tolos morais. Sim. Que não possuem a moral certa. No versículo 23. Em vez de darem glória ao Deus imortal, adoraram imagens do homem mortal. E até adoraram imagens de aves, serpentes e outros animais. Hoje eu liguei a TV hoje de manhã, na casa lá com os irmãos e com a minha esposa. Interessante que eu estou vendo numa rap junto com a minha esposa. Amém? São 4 irmãos que estão lá, eu e minha esposa, né? Vamos, Ana. Eu quero que todo mundo encoraje a minha esposa aqui. Força, Ana. E hoje de manhã eu pensei, nossa, a gente não ligou essa TV grande e linda até agora, né? Eu gosto muito de TV. E aí eu decidi ligar a TV e nos recomendados do YouTube estavam várias imagens de aves e de serpentes e aquelas músicas hindus, né, e tudo mais. E fica muito claro essa escritura aqui. Né? Pessoas começam a adorar coisas assim até nos dias de hoje. Mais de 1 bilhão de pessoas na Índia adoram imagens de serpentes e de aves. Né? Mas por quê? Porque nós humanos fomos feitos para adorar. Sim. Você ou vai adorar Deus ou vai adorar outra coisa. Ou você adora Deus ou você adora suas próprias emoções. Ou você vai adorar Deus ou você adora um relacionamento. Ou você adora, seja o que for o dinheiro. Nós fomos feitos para adorar alguma coisa, amém? Amém. Bora, Lucas. Pessoas acham que o anticristo ainda vai chegar. Né? Várias teorias. Ah, o Trump é o anticristo, o Elon Musk é o anticristo, não sei o que é anticristo. Mas a palavra anticristo do grego é tudo que está no lugar de Cristo. Tudo que está no lugar de Cristo. O anticristo já está aqui agora, nesse momento. Tudo que você coloca no lugar de Jesus Cristo, esse é o anticristo
para você. Pode ser a primeira coisa do seu dia, você vai, acorda e abre as notificações do seu telemóvel. Você colocou isso no lugar de Cristo, no lugar de ter seus tempos com Deus. Pode ser até um Starbucks, você paga lá 20 euros do Starbucks, mas não dá suas contribuições. Esse se tornou o anticristo para você. O anticristo é tudo que nós colocamos no lugar de Cristo. Versículo 24. Vamos, Lucas. Por isso, e aí que está o tema aqui. Por isso, Deus abandonou-os às paixões dos seus corações e caíram em ações vergonhosas, desonrando os seus próprios corpos. Uau. Trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas criadas, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Ele que deve ser adorado eternamente. Amém. Pessoas hoje adoram a criação e não o Criador. Quantas vezes eu já não fiz isso? Eu ao invés de me dedicar no meu tempo com Deus, eu prefiro ter um café da manhã, um pequeno almoço incrível. Ou seja, querer mais ainda pensar na criação do que no próprio Criador. Ou quando a gente pensa no celular, a gente pensa, nossa, isso é uma criação. Mas você pode usar isso para o bem ou você pode usar isso para o mal? E quando você assiste pornografia naquele telemóvel, na verdade você está adorando mais a criação do que o Criador. Porque nós, homens, temos a capacidade de perverter a criação de Deus. Aqui diz que as pessoas trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. A raiz de todos os pecados é mentira. E a partir daqui ele começa a falar de moralidade sexual, até mesmo da homossexualidade, ele começa a falar de várias coisas, vários pecados aqui, injustiças, perversidades, ambições, maldades, invejas, crimes. Todos esses pecados as pessoas começaram a cometer, por quê? Porque antes elas acreditaram numa mentira. Já parou para pensar nisso? Todo pecado provém de uma mentira. O pecado de orgulho é você achar que você é superior que outras pessoas. Isso é uma mentira. Sim. O pecado de impureza sexual, o pecado de imoralidade sexual, é achar que você tem o direito de usar a criação de Deus para os seus próprios prazeres. Isso é uma mentira. O pecado de... qualquer pecado que você possa pensar, ingratidão, antes parte de uma mentira, de que Deus não é o suficiente para você e por isso você é ingrato. Insegurança, eu não sou o suficiente, eu não posso, eu não consigo. Tudo isso são mentiras que Satanás nos conta e a partir daí nós pecamos. Essa é a raiz verdadeira de todos os pecados, de acordo com essa escritura aqui. É mentira. E aqui chega um estágio do pecado, de acordo com a Bíblia, que Deus abandona as pessoas. Chega um nível que Deus fala, não, eu vou ter que abandonar essa pessoa, porque isso, na verdade, é o que vai fazer talvez bem para ela se ela tomar uma decisão no futuro. E Deus abandona a pessoa. Assim como Jesus na cruz. A Bíblia diz que Deus abandonou Jesus porque Ele carregou os nossos pecados. Ou seja, você faz sexo antes do casamento. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes. O que acontece? Deus te entrega para o pecado. E Deus te abandona. Deus te entrega para o pecado. E aí você pega uma DST ou alguma coisa. Ou você falta com amor com as pessoas. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes. Chega um momento que Deus fala, não, chega. Eu vou abandonar essa pessoa ao pecado que ela adora. E é o que acontece. Você com a sua esposa já não reage mais com amor de volta para você. Ou seu esposo não reage mais com amor para você e sua esposa não te respeita mais. Por quê? Porque chegou tanta falta de amor, tanto desrespeito, tanto que Deus abandona a gente. E fala, ok, é isso que você quer? Eu vou dar para você. Ou quando você se isola, você chega em casa, fica horas e horas no Instagram. E você faz isso 1 dia, 2 dias, não fala com os irmãos da casa, não fala com as irmãs, não se comunica, vira alguém antissocial, 1, 2, 3, 100 vezes você faz isso, o que acontece? Você começa a ter fobia social. Você não consegue mais se relacionar. E porque Deus entregou você nesse pecado. Deus respeita a nossa decisão. Deus respeita. É isso que você quer? Ok, eu te entrego para o seu pecado. Mas ao mesmo tempo, Deus detesta e se entristece quando nós pecamos. Ele dá oportunidades para a gente sair. Mas chega uma hora que Deus respeita a nossa decisão.
e Ele nos entrega para o pecado que nós sempre queremos. Bom, se você se vê assim hoje, existe uma solução, amém? Okay. A solução é Jesus Cristo. Amém. É a única solução possível. A solução não é ir pro Algarve no final de semana. Sabe por quê? Porque amanhã a gente vai estar em Arroios. É verdade. Essa não é a solução. A solução não é um relacionamento. A solução é simplesmente Jesus Cristo. Amém. Ele é tão grande, tão poderoso que é capaz de preencher o vazio que está no nosso coração. É verdade. Mas é meio vago falar isso. A solução é Jesus Cristo. Oh, glória. Oh, aleluia. Tá, mas e daí? A solução é sentir Jesus Cristo? O que é a solução de Jesus Cristo? Por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Para saber os planos que Jesus Cristo tem para a nossa vida. Amém? Amém. Título da pregação: Almas abertas em Albufeira. Amém. Existem almas abertas em Albufeira. O nome Albufeira vem do árabe, Albuhaira, que significa castelo sobre o mar ou lagoa. Uau. Por que árabe? Porque árabe foi a língua dos mouros. E os mouros colonizaram aqui todo Portugal e até Espanha. Então eles chamaram a cidade de Albufeira, e quando os portugueses conquistaram de novo, eles deixaram o nome da cidade de Albufeira. E depois que Dom Afonso III conquistou Faro, ele voltou para Albufeira. Mas Albufeira era uma cidade protegida por uma muralha. E a lenda diz, a gente não sabe se isso é verdade, mas diz a lenda que Albufeira era tão protegida que os portugueses não conseguiam, com as tropas do Dom Afonso III, não conseguiam conquistar Albufeira, por causa que os mouros estavam bem fortes aqui. Mas tem uma seção da muralha em que os guardas foram sair para comer e beber. E nessa pequena seção foi quando Dom Afonso III foi com todas as tropas lá, entrou dentro da muralha e conquistou toda a Albufeira, né? Por causa de uma distração. Mas hoje que nós vemos em Albufeira, uma cidade onde não há tantos cristãos. Uma cidade onde você vai pra rua, tem pessoas ali vestidas de maneira estranha, as pessoas... Na verdade, hoje em Albufeira tem mais árabe talvez do que qualquer outra coisa, de volta aqui. Eles estão reconquistando a cidade. Por quê? Porque o homem português se acovardou. Uau. Porque o homem português... eu sou cristão, mas eu não pratico e eu tenho vergonha e eu sou covarde. Uau. E por isso que hoje Portugal está sendo invadido de novo. Porque Deus enviou um brasileiro aqui e uma russa para pregar a palavra. Porque homens portugueses precisam se levantar, irmãos, aqui em Portugal. Amém. O ideal não sou eu estar aqui. O ideal é um português estar aqui a pregar. Vamos só só, em eu. português. Amém. Antônio, bora comer. Vamos. Eu tenho fé que isso vai acontecer, né? Sim. Amém. Bora. Mas por causa de covardia, muitas pessoas esquecem das suas origens. Uau. Primeiro ponto. Homens são homens. Mulheres são mulheres. Amém. Amém. Uau. Homens são homens. Vamos, Lucas. E mulheres são mulheres. Amém. Prega, irmão. Homens não são melhores que mulheres. Mulheres não são melhores que os homens. Mas homens são homens e mulheres são mulheres. Olha lá em 1 Pedro capítulo 3. Como que nós vamos conquistar a Albufeira? Como que nós vamos conquistar, na verdade, todo Portugal? Como que nós vamos conquistar as almas das pessoas? Olha lá em 1 Pedro capítulo 3. Versículo 3. A Bíblia diz: isso é uma escritura para as mulheres, amém? Amém. Não procurem, versículo 3, não procurem a beleza exterior pelo arranjo do cabelo, ou joias de ouro e belos vestidos, mas que a vossa beleza esteja no interior do coração. Beleza que não passa e que consiste no espírito de modéstia e mansidão. Essa é a beleza que tem o maior valor diante de Deus. Hoje nós vemos exatamente o contrário no mundo. Onde mulheres estão muito preocupadas com o exterior para poder conseguir um homem e não preocupadas com o interior. Não preocupadas com modéstia e com mansidão. Mulheres são mulheres quando elas têm espírito de modéstia e de mansidão.
será que hoje a igreja aqui de Lisboa, ou de Albufeira, tem mulheres modestas e mansas? Uma mansidão de espírito. Eu vejo que todo mundo ficou calado agora. Em inglês diz a gentle and quiet spirit. Pega, irmão. Irmãos Lucas. Eu acredito aqui que todas as mulheres nessa sala têm muito que aprender com Ana e com a Lana nessa área. Eu olho, e Filipa também. Eu olho para Ana e eu olho para a Lana e eu penso, uau, elas são mulheres mansas e mulheres com esse espírito dessa escritura aqui. Amém. Bora. E temos muito que aprender com elas. Yeah. Uma das coisas que mais brilhou os meus olhos quando eu vi a Ana pela primeira vez foi esse espírito. Simplesmente um espírito manso, um espírito calmo, um espírito de uma mulher. Isso não quer dizer que essa pessoa é fraca, muito pelo contrário. Quer dizer que a pessoa é tão segura com Deus que ela não precisa ficar gritando aí. É uma mulher segura, é uma mulher que tem um profundo entendimento de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Ana, foi no aeroporto, e eu olhei para ela e ela estava ali numa delicadeza extrema. Tão linda, parece que ela estava brilhando assim. E eu quando cheguei no aeroporto, eu tive até medo, eu tão impuro como eu sou, eu tive até medo de abraçar de lá. Eu cheguei pra ela e eu dei minha mão assim pra ela. Foi a primeira interação que eu tive com a Ana na minha vida. Eu olhei para aquilo, eu sou Lucas. Porque é um espírito tão incrível que me atraiu muito, amém? Amém. Esse é o espírito que a Bíblia diz para as mulheres terem. Amém. E até hoje eu tenho um pouco medo de abraçar a Ana, amém? Tão forte, porque eu sinto que ela pode quebrar às vezes. Eu sinto que ela pode, né? Vamos, Ana. Eu quero dar um desafio para as mulheres. Imitem o coração da Ana e da Lana. Eu olho para a Lana nos convívios e eu penso, uau. Ela, talvez não falei tanto, mas ela tá brilhando Sim. com as atitudes dela. Amém. É um espírito dócil e um espírito gentil. Amém. E isso, Alana, é bíblico. Amém. Isso é bíblico. E você vai inspirar muitas mulheres assim também. Amém. Versículo 5. 1 Pedro 3, versículo 5. A Bíblia diz: era assim que outrora as santas mulheres que esperavam em Deus procuravam ser belas, eram submissas aos seus maridos. E aqui nós vemos um grande conceito bíblico, onde as mulheres se submetem aos seus maridos, né? O maior lixo hoje em dia é ver mulheres querendo competir com homens. Ou querendo ser melhor que homens. Verdade. Não tem competição, não é que o homem tem um papel, a mulher tem outro papel, ponto. O homem não pode competir com a mulher não pode competir com o homem. Porque são papéis diferentes. Mas qual que é o problema porque muitas mulheres hoje tentam competir e muitas mulheres se sentem inseguras por dentro e por isso não tem um espírito dócil? O maior problema hoje está no homem. O maior problema hoje é porque homens não lideram e homens são fracos. Eles querem apenas se aproveitar de mulheres. E por isso que as mulheres precisam ser mais fortes, porque senão ela vai ser aproveitada pelos homens. Homens covardes que querem ter sexo sem compromisso. E muitos acabam se tornando pais e deixando o filho para a mulher criar. E porque a mulher tem que criar o filho sozinha, ela tem que colocar uma casca grossa ali. E fazer o papel que o homem não está fazendo. Olha lá uma escritura em 1 Coríntios 16. Irmão. Força, irmãos. 1 Coríntios 16, versículo 13. A Bíblia diz: estejam alertas e firmes na fé. Sejam corajosos e fortes, amém? Amém. E façam todas as coisas com amor. Todas as coisas com amor. Porque em Efésios 5:33, o maior mandamento para o homem no casamento é o quê? É amar a sua esposa. E para a mulher, respeitar o seu marido. Por quê? Porque o homem tem uma necessidade de ser respeitado. A Ana ficou surpresa quando eu falei para ela que eu fico mais encorajado quando ela diz eu te respeito do que eu te amo. What?
Você prefere que eu te falo? Sim, eu prefiro. Eu me sinto mais encorajado com isso. E a minha esposa se sente mais encorajada quando eu falo eu te amo. E escrevo poesias. Né? Por quê? Porque essa é a natureza nossa, que nós fomos criados assim. Mas aqui a Bíblia diz para os homens, sejam fortes e sejam corajosos. Na NVI diz, sejam homens. Na ESV diz, ajai-vos varonilmente. Ajai-vos varonilmente. Seja um varão. Seja um homem. Nós, homens, somos homens, amém? Amém. Bora, irmão. E ontem provou isso. É verdade. Ontem nós fomos para um lago no meio da floresta e pegamos pedras e tacamos na lagoa. Uau! E a gente estava super feliz com isso. A gente tacou a pedra, uau! Incrível! E aí a gente começou a ver quem quica mais a pedra na água e... Irmãos, foi incrível. Depois a gente pulou na água e foi incrível. Já as mulheres foram pra praia tomar um banho de sol. Tirar muitas fotos. Exato. Sabe, a igreja ela fica em apuros quando homens não lideram. Quando homens decidem não liderar. Então nós temos lideranças aqui. Nós temos a liderança do Marci, que é o Romeu que lidera o Marci. Porque a igreja ficaria em apuros se não tivéssemos uma liderança do Marci. Talvez não teríamos o Marci. Verdade. Nós temos a liderança do Cyber, que é o Michel, amém? E as mulheres ficam assim se não tem uma liderança de um homem no Cyber. Verdade. Precisamos de um homem liderando o Cyber. Olha, gente, 30 minutos antes do culto, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, temos que gravar nessa posição. Precisamos de uma liderança de um homem, amém? Nós temos a liderança da República dos Homens. Uau! E é um homem que lidera homens. Homem que lidera homens. E nós temos a liderança do Ministério Universitário, amém? Com o Antônio. A cultura woke é um lixo. Uau. Cultura woke faz você pensar que você é a vítima em toda a situação. É verdade. Será que hoje os homens têm feito o papel de vítima? Eu não tenho tempo, eu não consigo. Nós temos que tomar a nossa responsabilidade, irmãos, e não fugir como covardes, amém? Uau. É verdade. O único que poderia ter feito o papel de vítima foi Jesus. E ele não fez. Eu tenho um desafio para os homens agora. Prega. Assumam a responsabilidade. Uau. Você não é um discípulo ainda, assuma a responsabilidade de ser um discípulo, amém? Amém. Mas você é um discípulo, assuma o que Deus te deu. Sim. É o Mercy, é o Cyber, assuma a responsabilidade. Chegue em frente, faça reuniões com a sua responsabilidade. Lidere o que Deus confiou para que vocês liderassem, amém? Segundo ponto, fique firme. Fique firme. A Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 13, estejam alerta e firmes na fé. Ou seja, fique firme. É a sua estabilidade financeira que faz talvez você se manter firme hoje. Aí a bolsa de valores cai, o Bitcoin cai, o Bitbar cai, você perde o emprego e você entra em crise. Por quê? Porque era isso que era o que você estava firme. Ou talvez um relacionamento com alguém é o que te mantém de pé. E de repente essa pessoa não diz que te ama mais como antes e aí você fica triste. E aí tudo acaba. Por quê? Porque quando nós ficamos firmes em coisas que são passageiras, nós caímos. Verdade. Precisamos ficar firmes na palavra de Deus. Amém. Olha lá em 1 Timóteo capítulo 4. Prega, irmão. Eu vou pregar até o último segundo que eu puder. Amém? Amém. Bora, Lucas, prega. Muito bom, irmão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz: porém o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, quando são os últimos tempos? Agora. Sim. Agora. Os últimos tempos são agora. Ou seja, é o tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Ou seja, agora. Amém? Nos últimos tempos, alguns deixarão a fé para prestar atenção a espíritos mentirosos e seguir doutrinas de demônios. Uau. Demônios têm doutrinas também. Uau. Versículo 2.
hão de seguir os que lhes ensinam a mentira, como se fosse a verdade, que abafaram a voz da sua consciência. Uau. A Bíblia diz que hoje existem demônios que pregam algo que se diz ser verdade, mas na verdade é mentira. Muito bom, irmão. Ou seja, se existe uma doutrina, existem os pregadores, são os demônios, existe tudo certinho, ou seja, eles têm um púlpito, esses demônios. Uau. Eles pregam de púlpito, eles pregam algo que parece a verdade, mas na verdade é uma mentira. Uau. Ou seja, nós vemos o catolicismo, uma doutrina satânica, uma doutrina demoníaca, o catolicismo, onde a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é a tradição. É o que homens que são falíveis, não existe infalibilidade papal, não. Homens são falíveis. Eu sou falho. Eu sempre falo dos meus pecados aqui pra você. Eu sou falho. Mas o Papa não tem infalibilidade papal. Não, ele também é falho, ele é um ser humano. Ainda que seja usado por Deus, ainda que seja usado por Deus, eu sou falho. E o que eles acreditam é isso. E por tradições de Papa para Papa, eles colocam isso acima da palavra de Deus. Que diz que Jesus tinha irmãos. Que diz que Maria... Ela não era imaculada, ela tinha pecado. Não existe imaculada Maria. Que diz, porque Maria perseguiu Jesus em Marcos. Então Maria também tinha pecado. Maria não era perfeita. Não. Que diz que bispos não podem casar, mas tem uma escritura em Timóteo que diz que os bispos sejam maridos de uma só mulher. Não de mais mulheres, como os muçulmanos, não de nenhuma mulher, como os católicos. Não, que o bispo seja marido de uma mulher, o que está escrito na Bíblia. E está escrito não só nessa Bíblia, mas na Bíblia católica também está escrito isso. Mas eles colocam a tradição acima da Bíblia. Uau. Ou aceitar Jesus no coração. Outra doutrina satânica. Epa. Quem já ouviu isso, aceitar Jesus no coração? Muitas. Onde está isso na Bíblia? Não tá. Não existe a expressão aceitar Jesus, não existe. Jesus tem que te aceitar. Não você aceitar Jesus Cristo. Ele tem que te aceitar. Você tem que se arrepender dos seus pecados e Deus é quem vai te perdoar. É verdade. E não você, agora eu sou perdoado porque você... Não, Deus é quem te perdoa, não, você não se auto-perdoa. Mas, de novo, mas aí já não é muito por tradição. Aí é mais o quê? Mais por emoção. Porque querem sentir e querem sentir bem e não sentir Deus. E muitas vezes sentir Deus é ser confrontado com a Bíblia. Os mormons, satânicos, batizar em nome de mortos. Onde está isso na Bíblia? Os testemunhos de Jeová, outra coisa satânica, eles não acreditam que Jesus é Deus. Uau. Não acreditam que Jesus é Deus. E sabe de algo? Eles têm todo o resto, parece ser incrível. Eles evangelizam, talvez mais que alguns discípulos aqui. Evangelizam muito lá, domingo, tem um discipulado neles, o que é algo raro de se ver em outras religiões. Eles têm várias coisas incríveis, mas não acreditam que Jesus é Deus. E por isso já se torna algo demoníaco. Porque a gente precisa acreditar que Jesus é Deus. Amém? Minha pergunta é, você está firme na Bíblia? Suas convicções são baseadas na Bíblia? Ou suas convicções são apenas o que pessoas te dizem? Ou o que seus pais te disseram? Ou que sua família, ou que com a maneira como você foi criado, ou que o pastor e o padre... Não, a nossa convicção tem que estar baseada na Bíblia. Por isso que eu falo e eu leio a Bíblia, eu quero que vocês leiam a Bíblia. E que vocês cheguem para mim depois e falem, olha Lucas, realmente isso está certo. Olha Lucas, sobre isso eu quero... Esse deve ser o espírito da nossa igreja aqui. Uma igreja baseada na palavra de Deus. Sim. Quero convidar vocês que nos visitam, estude a Bíblia e seja batizado quanto antes, amém? Amém. Porque nós queremos cada um de vocês conosco nessa guerra espiritual contra doutrinas falsas. Nós precisamos estar unidos nessa guerra, amém? Irmãos, eu não tenho mais muito tempo, mas eu amo muito vocês, amém? Eu sei que foi um pouquinho paulada hoje, amém? Mas eu amo muito vocês. Eu sei que um dia nós estaremos aqui em Albufeira muito recentemente, muito próximo, em breve. Ok? Quem sabe no ano que vem nós estaremos aqui de novo. Amém! Bora, Romeu! Mas talvez em Faro, não sei, em Lagos, eu queria visitar uma cidade diferente, né? Mas eu tenho fé que o próximo mês que nós chegarmos aqui, talvez daqui a um ano, no nosso próximo retiro, daqui a um ano nós vamos estar o dobro disso aqui. Sim. Não, a gente vai precisar de uma casa e a Ana deu uma ideia muito incrível. Da gente não só alugar uma casa que cabe 8 pessoas, mas cabe toda a igreja. Nós vamos o segundo andar para os irmãos, o terceiro andar para as irmãs, o primeiro... Vai ser incrível, irmãos. Nós já fizemos isso em outros lugares. Sim, já. E isso vai ser incrível. Mas para chegarmos lá e para que mais pessoas cheguem lá também, nós vamos estar firmes na palavra de Deus. Amém. Não se esqueça disso aqui. Amém. Isso aqui é incrível. Amém? Amém. Deus já trouxe glórias. Amém.